O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Neste último domingo do mês de agosto, nós somos interpelados pela palavra de Deus com duas perguntas que devem fazer-nos refletir muito ao longo de toda a nossa vida. A primeira pergunta é: a quem queremos servir? E a segunda pergunta que o Evangelho nos faz: a quem iremos, Senhor? Na primeira, e é tirada da primeira leitura do livro do Josué, Josué, aquele que é o sucessor de Moisés, na condução do povo de Israel, da escravidão até a terra prometida, ele pergunta a todo o povo que não estava sendo fiel à aliança que Deus fizera com ele, que tinha escolhido outros deuses, que tinha escolhido outros ídolos para seguir e não queriam mais seguir ao seu Deus e Senhor. Então, Josué faz esta forte pergunta: se não vos agrada servir ao Senhor e nosso Deus, ao Deus de vossos pais, ao Deus que fez aliança com Abraão e com o povo de Israel, ao Deus que acompanhou o povo ao longo de toda a sua história, ao Deus que é o Senhor da vida e da história e que cuida de nós, a quem vós quereis servir? E ele disse: quanto a mim e a minha família, nós já sabemos a quem queremos servir. Eu e a minha família, nós serviremos ao nosso Deus e Senhor. Ou seja,
ao Deus que fez aliança com o povo de Israel, ao Deus que cuida de nós. Nós vamos permanecer fiel à aliança que Ele selou conosco. E no Evangelho é-nos feita uma pergunta quase igual. Jesus, depois de dizer aos discípulos que Ele é o pão descido do céu, e quem se alimentar deste pão vai viver eternamente, fortalecidos pela sua palavra e pelo o corpo que Ele vai entregar para ser o nosso sustento em todos os momentos da vida, Jesus agora, Ele diz aos discípulos: mas eu preciso continuar a minha missão. E para continuar a minha missão e ser fidelíssimo à vontade do Pai, agora eu devo subir para Jerusalém. E lá eu vou sofrer muito, a paixão, a morte. E quem quiser me seguir, deve também tomar a sua cruz. Muitos discípulos, diz o Evangelho, que seguiam Jesus, desistiram de segui-lo, porque ficaram decepcionados, pensavam que Ele seria um Messias todo-poderoso, mas com os poderes deste mundo. E Jesus mostra que Ele vem para fazer a vontade do Pai. Ele é o ungido de Deus, Ele é o Filho de Deus, o Messias que vai nos salvar, mas vai nos salvar entregando a sua vida por amor na cruz, e não pela força, e não pelo poder que tem, sendo Ele Deus. Ele entrega a sua vida e mostra que é assim que Ele vai nos salvar. Muitos desistiram de segui-lo, e Jesus resolveu fazer a pergunta aos 12: e vocês também não querem ir embora? Foi quando Pedro tomou a palavra e respondeu em nome dos 12: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, tanto a pergunta e a resposta que nos dá Josué na primeira leitura, quanto esta resposta de Pedro à pergunta de Jesus, devem servir para iluminar as nossas decisões. E nós, hoje, a quem queremos servir? Aos deuses deste mundo, aos ídolos que passam, ou ao nosso Deus e Senhor, o Senhor da história e da vida, que cuida de nós? A quem iremos? Também nós devemos responder com Simão Pedro: só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, nós estamos decididos a segui-lo e a segui-lo de perto. E quem se decide a seguir Jesus de perto, deve estar pronto para servir. E hoje a igreja recorda a vocação dos catequistas e sua missão na vida da igreja e de todos os leigos e leigas engajados nas várias pastorais, nos vários ministérios e movimentos da igreja. E são importantes. Só na nossa paróquia nós temos aqui representados 20 ministérios, 20 atividades pastorais para simbolizar todos os trabalhos, toda atitude de serviço da comunidade que se dispõe a responder a Deus não só com a palavra. A quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ou então com Josué,
eu e minha família, nós serviremos ao nosso Deus e Senhor. Então, muitas pessoas se engajam nas várias pastorais e movimentos para expressar o seu desejo de formar comunidade, de ajudar a comunidade com o seu serviço a tornar-se uma comunidade mais viva, a comunidade dos filhos e filhas de Deus. E digo mais, tem espaço para todas as pessoas. Quem ainda não faz parte de nenhuma pastoral, de nenhum movimento e quiser fazer parte, é só nos procurar. São muitas as possibilidades para que todos e todas possam servir a Deus, exercendo de acordo com a sua vocação, com os dons que tem, uma missão na vida da igreja. E hoje nós rezamos agradecidos por aqueles e aquelas que fazem a nossa comunidade mais viva com o seu trabalho, com a sua disponibilidade, com o exercício dos vários ministérios na vida da nossa igreja, da nossa paróquia Cristo Ressuscitado. E na segunda leitura, São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, ele recorda que quando nós decidimos amar, não com amor qualquer, mas com a medida do amor que Deus nos ama, nós vamos permanecer unidos, porque quando o marido decide amar a sua esposa com aquele amor com o qual Deus ama a sua igreja, entregando totalmente a sua vida para o bem da esposa e da família, e quando a esposa é solícita ao seu marido, amando-o também com todo o amor, esta família vai permanecer unida. Então, o grande ensinamento que Paulo nos dá na segunda leitura de hoje, escrevendo à comunidade de Éfeso, é que nós temos que aprender a amar com a mesma medida de amor com que Deus ama a sua igreja, ou seja, com amor sem medidas, com amor terno e eterno. E se assim fizermos, o sacramento do matrimônio vai ser sinal, vai ser sacramento do amor que Deus tem para com a humanidade. Por isso ele conclui dizendo: e assim já não serão dois, mas serão uma só carne. Vão viver de tal forma unidos no amor que serão sinal do amor que Deus tem para com a sua igreja. E o amor de Deus para com a igreja, para com toda a humanidade, é um amor sem limites. Assim, desmedido deve ser o amor do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Rezemos para que assim seja e para que todos nós estejamos dispostos a responder com Josué: quanto a mim e a minha família, nós já decidimos, nós serviremos ao nosso Deus e Senhor. Ou ainda com Pedro: a quem iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna.